Sou aluno de Física do Instituto Federal do Piauí, mais especificadamente licenciatura em Física no Instituto Federal do Piauí, campus Parnaíba. Estou no terceiro período de Física, né? Acho que eu já falei. Estou pagando atualmente Cálculo 2, então aqui é Cálculo 1. Então a gente tem um pouco aí, eu tenho um pouco de intimidade com o Cálculo 1. Não sou professor, mas a gente tenta explicar da melhor maneira possível. Então vamos lá. Vamos começar, né? Vamos passo a passo, bem devagarinho, para todo mundo entender como é que vai funcionar essa derivada pelo conceito de limite, né? Pela definição de limite. Vamos lá, gente. A gente tem uma função f de x igual a x quadrado, x ao quadrado, né? É uma função de segundo grau, né? Uma função algébrica, né? É uma função algébrica de segundo grau. Aí aqui a gente tem um gráfico dessa função, né? Um plano cartesiano. A gente sabe que as funções podem ser representadas em gráficos. Isso já é uma coisa bem colocada já há muito tempo. Então a gente pode representar, e aqui a gente tem o gráfico, né? A curva que representa a função, o gráfico da função x ao quadrado. E aí, dentro de uma função, a gente tem vários pontos, né? A função ela é formada por vários pontos no plano cartesiano, perfeito. E aí a gente tem um ponto, ó, f de x, um ponto x, f de x, né? O par ordenado, né? O par ordenado x e f de x. E esse é um par que está contido dentro da curva da função x ao quadrado, né? Então a gente tem a abscissa e a ordenada, né? A abscissa no eixo x e a ordenada no eixo y, né? E aí a gente tem a imagem, né? A imagem x, f de x. A imagem seria f de x, na verdade, desculpa. Então a gente tem aí um par ordenado no plano cartesiano, perfeito, né? Isso é observável aqui na questão. Só que para a gente calcular essa derivada dessa função, a gente tem que entender o que é uma derivada. E como a gente usa essa derivada usando limites, né? Usando limite. E aí o que a gente precisa? A derivada, ela é uma inclinação da reta tangente a um gráfico, né? Ela é a inclinação da reta tangente em um gráfico. Só para a gente representar essa reta, essa inclinação, a gente precisa de dois pontos. E aí que entra o limite. Porque o limite, ele é observável através de uma variação, de um erro. Tem um erro. É um erro que a gente faz. Então, a gente tem o primeiro par ordenado x, f de x, e a gente tem outro que seria um erro. Esse aqui seria um erro, né? Seria uma variação de x mais y, f de x mais y, x mais h e f de x mais h, desculpa, não y, h, desculpa. Então aqui a gente tem um erro, isso aqui é um erro, né? Isso aqui é o que a gente chama de erro. E esse erro é o erro do limite. O limite tem um erro, porque o limite é uma aproximação, não uma verdade, ele é uma aproximação. Então, o que a gente vai fazer? A gente já pegou dois pontos. E a gente vai ter que determinar essa reta tangente aqui, né? Se você observar, entre o primeiro ponto e o segundo ponto, existe uma inclinação. Essa inclinação é a reta tangente, é a derivada, né? E a derivada. E aqui a gente vai observar que o quê? Que a gente pode... que essa inclinação, que essa reta tangente, ela está totalmente ligada ao tangente de um ângulo, né? A tangente de um ângulo determina a inclinação daquela reta, né? Como a derivada é a inclinação da reta, a tangente, o ângulo, define essa inclinação, né? Então aqui a gente tem uma inclinação dessa reta, e aí se você for ver aqui, ó, no eixo x, ou seja, a distância do x ao x mais h, existe um valor, que seria h, né? Seria a variação. Aqui é uma variação, né? Um erro que é uma variação. E é h, né? E isso é claro, se você fizer esse menos esse, dá h. Aqui também é a mesma coisa, existe uma variação no eixo y, de f de x mais h menos f de x.
Tá aqui. E aí a gente tem aqui um triângulo retângulo, né? Um triângulo retângulo. E a gente sabe que a tangente do ângulo, a tangente de um ângulo aqui, ela é dada pelo esse cateto oposto a ela sobre esse cateto adjacente, né? E a gente sabe que a tangente, ela determina a inclinação da reta tangente. A tangente de um ângulo determina a inclinação da tangente do ângulo, claro, né? Isso é óbvio. E determina a inclinação. Então, a gente quer saber essa tangente. E aí a gente sabe o cateto oposto a esse ângulo e a gente sabe o cateto adjacente. A gente vai usar a relação trigonométrica, né? Óbvio, para identificar essa tangente. O cateto oposto sobre o cateto adjacente. Quem é o cateto oposto? F de x mais h menos f de x. E o cateto adjacente é h. Então a gente já sabe que essa tangente é isso aqui. Perfeito. Só que, o que a gente tem que entender aqui? Que a gente está trabalhando com limites e com derivadas, com cálculo diferencial. Então o que a gente vai interpretar aqui dessa questão? A gente vai interpretar o que, ó? Que quando esse h aqui, ó, tender para zero, ou seja, quando esse intervalo ficar muito, muito, muito pequeno, a gente vai ter um valor aproximado. Um aproximado, muito aproximado, porque, ó, pensa que esse h aqui, esse intervalo, essa variação está diminuindo, está ficando bem pequenininha. E a gente já vai encontrar o valor real. Ou seja, esses pontos, eles estão se aproximando, ficando mais próximos um do outro. E a gente vai ter um valor real dessa derivada, né? O valor real dessa derivação, né? Desse valor, né? Porque eles estão se aproximando, eles estão tendendo. Então, quando o h aqui, h, ele vai tender a zero. Porque essa variação vai ficando pequena, diferenciável, né? E quando essa variação fica bem pequena, a gente diz que isso é um diferencial, é uma diferenciável, porque a variação, os termos, né, os pontos, eles estão se aproximando até e a gente encontrar um valor real, né? E esse valor real seria, essa aproximação seria essa derivada, né? Então, quando o h tende a zero, o h tendendo a zero, a gente vai, o que? A gente pode aplicar um limite, né? O limite de quando o h tende a zero, né? Quando aplicando o limite de quando h tende a zero, fica o quê? O limite de h tendendo a zero, de h tendendo a zero, perfeito. De quem? Da tangente, né? Da tangente, porque ela é a derivada que a gente quer saber. Ela é essa inclinação da reta. Então a gente vai aplicar um limite sobre essa inclinação, sobre essa tangente. Só que quem é essa tangente? É f de x mais h menos f de x f de x mais h menos f de x sobre h, né? Sobre h, perfeito. Gente, se a letra estiver um pouco feia, é porque realmente desculpa, mas assim, vai melhorar da próxima vez. E é isso, tá bom? Aqui dá para visualizar, né? Então é f de x mais h menos f de x igual a h. Perfeito, dá para entender isso, né? Pronto, perfeito. Aí como é que a gente vai resolver esse limite? Como que a gente resolve esse limite? Primeiro a gente tem que saber quem é f de x mais h. Quem é f de x? F de x, eu vou até fazer aqui, ó, de vermelho, bem aqui em cima. F de x, a gente já sabe quem é. F de x é x ao quadrado. Só que, como eu falei, f de x mais h é um ponto, x mais h e f de x mais h é um ponto dentro do gráfico da função de x ao quadrado. Então, aqui, no lugar desse x, eu posso botar f de x mais h, né? Porque
esse ponto está contido dentro dessa função. Então eu posso substituir no ponto. Perfeito. Então no lugar do x vai ser o quê? X mais h, porque eu estou substituindo no x mais h ao quadrado, né? Eu estou substituindo no ponto. Perfeito, né? Estou substituindo no ponto. Então pronto, eu tenho f de x, eu tenho f de x mais h. Eu tenho f de x. Agora é só substituir. Aí vamos lá, ó. Limite, sempre repetindo isso, né, para conceitos formais. F de x mais h é x mais h ao quadrado menos x ao quadrado sobre h. X mais h ao quadrado é um produto notável, né? Então a gente vai botar aqui limite de h tendendo a zero, quando tende a zero. Isso aqui é x mais h, então é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Perfeito? Menos x h. X ao quadrado, perfeito. Vamos lá. Perfeito. É isso mesmo. Pronto? H ao quadrado, né? Perfeito aí, a gente já tem isso aí. Aí, o que a gente... por H, né? Desculpa. Por H. Aí o que a gente vai fazer? Olhem aqui, esse X aqui, né? Vai embora com esse X. Perfeito. Corta, né? Aí o que a gente vai fazer? Sobrou quem? Vamos repetir de novo, né? Na verdade, não vamos repetir logo. Vamos botar esse H em evidência. Ó, tem H aqui, tem H aqui. Então fica como? Limite de H tendendo a zero. De que, ó? De que, ó? De H 2x mais H sobre H. Olha aí, ó. O H vai embora. Sobra quem? Sobra o limite de H limite de H tendendo a zero de 2x mais H. Eu estava fazendo só uma simplificação. Eu não estava aplicando o limite. Né? Eu não estava aplicando o limite. Eu estava fazendo uma simplificação. Agora irei aplicar o limite. E vamos aplicar o limite, tudo bem? Agora a gente vai aplicar. E quem é o limite? Ó, quando H tende a zero, ou seja, o H está se aproximando de zero. Mas a gente pode considerar que ele está quase tendendo a zero. Aqui a gente vai substituir com zero, mas tem isso na cabeça, não é zero, ele tende a zero. Mas a gente considera como se fosse zero, né? Por aproximações infinitesimais. Tudo bem? Deu certo? Então vamos lá, substituindo H zero, né? Então fica como? O limite de H tendendo a zero de 2x mais zero. Então aqui fica o limite de H tendendo a zero, 2x. Que é 2x, né? Que é 2x. Então esse limite aqui é 2x. Limite de 2x tendendo a zero, que é 2x. E isso faz sentido, né? Porque quando a gente vai fazer a derivada, né? A derivada algébrica, a derivada de fatores algébricos, a gente sabe que a gente desce o expoente e subtrai do expoente que foi descido menos 1, né? Então aqui seria como se eu fosse derivar essa função, né? Então seria a derivada de f de x, né? Seria aquela história lá, né? Eu desço esse 2 vai para frente, e subtrair 2, o expoente que desceu, menos 1, né? Então vai ficar 2 menos 1, x elevado a 1, que é x, né? Então tá aqui essa derivada
é a mesma dessa, né? Essa derivada